Conexão VB. Conexão VB. Fala, moçada, mais uma vez nós estamos no Conexão VB, conexões que vão para além do agro. Quero falar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você vai lá, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho lá para que você possa estar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. E também não deixa de comentar, deixar o seu like e clicar no aviãozinho e mandar para aquele amigo lá seu que precisa realmente desse conteúdo que tá aqui. Não bambeia não, boiadeiro. Fala comigo, que sou seu amigo. E ri pra sorte abrir. Uhul! Agora, mais do que nunca, hoje nós vamos trazer uma pessoa aqui que eu gosto demais, admiro, né? O nome dela é a Janaína Flor. Mais do que nunca eu desejei que ela estivesse aqui nesse dia, que é um dia tão bacana, especial, pelo que a gente conversou, que eu acho que tem muita coisa que desse podcast vai mudar. Ela que é do Núcleo Feminino da Pecuária Goiana. É de família de pecuarista, especialista em gestão agropecuária, com formação acadêmica em economia, especialização em bovinicultura de corte, com décadas de experiência e de prática. Atua como gestora em implantação de projetos que valorizam a inovação e sustentabilidade. Essa é a Janaína Flor. Nossa. Tudo bem, Jana? Tudo bem? Como é que tá? Muito obrigada pelo convite. Ó, Jana, né? Eu tenho a liberdade para falar Jana, né? Então... A gente tem uma história junto, né? A gente não se conheceu nos últimos 10 anos. A gente tem aí uma baita história juntos. E quando a gente faz esse resuminho aí, fica tão simples, né? Da gente falar quem é a Janaína. Nossa, a Janaína não é nada disso que tá escrito. Seja bem-vinda, Janaína. Seja bem-vinda. Para mim, eu tô te falando, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente aqui, tá? Olha, eu fico muito feliz de poder cumprir uma promessa que eu te fiz. Que o meu primeiro podcast seria com você. E estamos cumprindo isso aí. E estamos cumprindo. Janaína, só que é o seguinte, esse podcast aqui não é sobre números. Nesse podcast, ele não é sobre a história do seu negócio, do negócio da sua família, em tudo que tem, mas é a história que está por trás da mulher que vive a pecuária, que é a Janaína Flor. Tá pronta para isso? Nossa, vamos lá. Pronta eu não sei, mas a gente vai prometer que... Se engasgar, a gente vai respirar fundo e terminar de contar aí. Janaína, fala um pouquinho agora. Eu quero saber, que eu sei que vocês são de Minas Gerais. A sua família é de Minas Gerais. E vocês vieram para cá, né? Uhum. Me conta um pouco dessa história. Que vocês veio de Minas Gerais, veio para Goiás. Você já veio com dinheiro de lá para cá, já construíram aqui. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? A Janaína nasceu onde? Fala um pouquinho disso pra nós. Pois é, a Janaína não conta onde nasceu de jeito nenhum. Vai ser a primeira vez que a gente vai contar. A minha família, ela é de uma cidadezinha muito pequena que chama Presidente Olegário. Todo mundo acredita que é de Patos de Minas e, na verdade, é uma cidade muito pequena ao lado de Patos de Minas. Então, meu avô... A mesma cidade do Gustavo Lima também. Exatamente, a mesma PO. Hoje a gente brinca que ficou tão famoso que por 2 motivos, né? Primeiro que a gente é da pecuária, então a gente se tornou um PO, né? Puro de origem. E agora, pelo Gustavo Lima, agora a gente é de Presidente Olegário. Mas, na verdade, meu avô tinha uma propriedade que hoje a gente poderia falar que é uma chácara, né? Ele tinha 2 alqueires. Não era nem 2 alqueires, era um alqueiro e alguns litros. E... ele teve ao todo 8 filhos. Então, dentro da composição que todo mundo acha que aí só tem, né, Sebastião Romão, a família é constituída de mais 8 irmãos. Então, nós temos os casados, que já não estavam, né, participando dessa família. São quantas mulheres e quantos homens? São 2 mulheres e o restante são todos homens. Uhum. Né? Mas a mais velha, que é a Ana, ela já havia se casado. Então, minha mãe não conviveu com ela. Porque quando ela se casou, minha mãe era menina. Ela se casou com 14, 15 anos. Sua mãe é mais nova do meio? A minha mãe, ela é a segunda caçula. O caçula é o Antônio. O Antônio, ele foi morar na Alemanha, fazer um curso fora, com todo sacrifício, que é uma promessa que todos fizeram para o meu avô, que pelo menos um ia estudar. Então, ele se esforçou e ele buscou concurso e bolsas de estudo e conseguiu ir.
Quer ver um homem tirar um chapéu bonito desse aqui, gente? Olha tem que estar bem alinhado, pra colocar um capacete. Ó, você espera um pouquinho que agora eu volto aqui pra mostrar o que eu tô. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Tá vendendo uma vaca aqui agora, ela já tem 75 mil de E parcela. aí, gente, que eu descobri que frango não tem hormônio. Hoje explodiu minha mente. Aô, moçada! Hoje o palco é na Fazenda Bacuri, companheirada tudo firme lá na Agro Bacuri. Agora nós estamos aportando lá, moçada. Segura firme, que o palco é lá hoje. Falei disso. E olha tanto que é interessante, parece um mar, que esse vento que tá aqui, que tá chovendo aqui. O único lugar que a gente pegou chuva assim mesmo tá sendo aqui, olha pra vocês verem. Parece até uma onda. Aí nós estamos nessa parte do curral aqui, uma boiada que vai voltar pra recria. É um gado de 420 quilos. Espero vocês no meu podcast. Não vou deixar disso. Vai ser um prazer. E aí todo mundo se uniu para poder fazer essa construção acadêmica dele, de ajudar, mandar dinheiro. Do pouco dinheiro que tinha, ainda mandava um pouco para ele. E aí, mais tarde, ele retoma e volta para o Brasil e já aí pertencendo à pecuária, né? Ele desistiu da engenharia elétrica depois de um ano e volta para a pecuária. Mas o meu avô, né? Ele era produtor Qual que é o nome do seu avô? Abraão José Flor. Então, o meu avô, ele era um homem muito benquisto na cidade. Muito correto, muito sério e fazia rapadura. Meu avô fazia rapadura e tinha uma pequena plantação, uma lavourinha de subsistência. Plantava arroz, milho, feijão e ele fazia com que todos os meninos, no caso, que era o José, chama José Abrão Flor, né? O Tizé, que é o mais velho, o Tichão, que é o Sebastião Flor, o tio Romão e o Antônio, que ainda era pequeno, trabalhassem, né? E minha mãe ajudava a minha avó. Só que meu avô, ele faleceu com 55 anos. Então, quem era mais velho já tinha sua vida, já estava tocando. E quem era solteiro ficou cuidando da minha avó. E na sequência, minha avó teve um câncer de útero. Então, os mais velhos se juntaram para trabalhar. E aí a minha mãe se tornou a dona da casa, a mãe de todos os irmãos, cuidando da minha avó, que fazia um tratamento muito difícil em Belo Horizonte, porque era difícil de ir, não tinha dinheiro para ir. O recurso naquela época era bem escasso. Bem escasso. E estrada, essas coisas, né? Então era muito difícil. E aí, com essa pequena chácara, eles começaram a fazer diária de capina, né? Inclusive, o Romão era muito bom de capina. E o Sebastião, né, o Tichão, era muito bom na captação do negócio. Então, assim, ele conseguia pegar os negócios, mas a capina, né, o Romão era muito bom de capina. Entendi. Então, e o Antônio, que era o caçulinha, né, ele era obrigado aí também, e o mais velho. Então, eles se juntaram, se tornaram um núcleo muito unido, né, porque eles precisaram muito disso. E com a morte da minha avó, se tornou ainda mais difícil. Né? Tudo se tornou muito difícil, porque o tratamento da minha avó era um tratamento que, assim, demandava... Só um pouquinho. Nessa época, mexer com gado também ou era só capina? O dinheirinho que tinha recurso? Não, era só ferramenta mesmo? Só ferramenta. Eles eram muito pobres, assim. A minha mãe, que é uma mulher, ela foi ter sapato, ela tinha 10 anos. Né? Tichão, Tio Romão, Tizé, todo mundo foi calçar o primeiro sapato com 13, 14 anos. Só que meu avô sempre exigiu que eles pelo menos fizessem a 4ª série. Então, todos de casa, com exceção do caçula, todos estudaram só até a 4ª série. Eles iam para a cidade, pegavam todas as frutas, banana, jaca, o que produzisse na chácara, eles vendiam para comprar caderno e lápis. E o que sobrasse, eles compravam açúcar, achando que era assim, a maior iguaria que existia. Quando sobrasse um troquinho por esse açúcar, era uma delícia. Só que eles tiveram que amadurecer muito rápido. E quando minha avó falece, eles vendem essa propriedade.
e compra uma outra propriedade em Minas. E continuam a plantar, a fazer essa diária e começaram a plantar lavoura para os vizinhos. Então, eles tocaram as lavouras à meia. Então, eles começaram isso. E com Naquela época tinha muito isso, né? Os arrendatários, os meieiros. Exatamente. Era a primeira noção de arrendatário que existia foi naquela época com os meieiros, né? Então, isso começa a acontecer. E aí, se torna ainda mais difícil, eles vendem tudo isso e vão para a cidade. Quando ele vai para a cidade, o que um roceiro vai fazer numa cidade? Né? Eles, sem estudo, pobres e sem a pouca terra que eles tinham para sustentá-los. Então, eles começam a catirar. Com o dinheiro que eles tinham, recurso que eles começaram a catirar. Compravam um carro, aí eles compravam um gado, vendia. Aí eles acharam que o gado, tipo assim, não era muito... O carro não era muito para eles. Aí eles intensificaram a história do gado. Eles rodavam a região, assim, de pequenos produtores para pegar 1, 2, 3 bezerros. Aí eles faziam um lote e levavam esse lote, né, pro invernista, né? Que tinha o recriador e o engordador. Então, ele levava esses lotes para o invernista. E nessa passagem, eles pegavam e compravam os queijinhos, né? Das mulheres, dos... De uma oportunidade de negócio. Uns vaqueiros, né? Dos vaqueiros ou dos donos da fazenda. Eles compravam queijinho para agradar ou, assim, para retribuir a gentileza de um almoço que eles ganhavam, que muitas vezes eles não ganhavam almoço. Eles compravam queijo. Só que chegou num volume muito grande de queijo e todo queijo chegava, minha mãe falou assim, esse negócio não vai dar certo, não tem lugar de pôr queijo. Eles arrumaram um galpão. Mas é queijo, hein? Queijo, arrumaram um galpão e minha mãe limpava esses queijos e parafinava o queijo para o queijo não perder, para curar. E tem uma história assim engraçada que a gente conta, né? Que meu tio foi vendedor de um caminhão de queijo. Porque esses queijos de miúdo se tornaram um caminhão que foi para Belo Horizonte vender os queijos, né? Que eles tinham angariado. E dentro disso, num dado momento, eles tinham um grande amigo, né? Que era o seu Arlindo Tavares, que é o pai do Carlinho, da Roseli. Você tá brincando? Não, dos Tavares dos aqui? Tavares aqui. Foi o grande amigo dos meus tios. Eles também eram de Minas também, então? De Patos de Minas. Eles eram da mesma cidade. Eu até vou colocar que eu vou chamar o Carlinho Tavares aqui. Eu gosto dele. A família deles é bem... Mas enfim. Então, aí, ele virou assim, não, o lugar de vocês não é aqui. Vamos para Goiás comigo. Eles falaram, não, muito difícil, não vamos não e tal. Não, vocês vão sim. Eu vou ajeitar que nós vamos. Vai todo mundo, eu vou e todo mundo vai. E ele veio na frente. Passado um tempo, eles ficaram com esse chamamento na cabeça, né? E vieram para Goiás. Vieram a minha mãe, Tião, o Romão, tio Romão, e o Tizé. O Antônio não veio, porque ele já tinha ido estudar. E aí vieram. Nos primeiros dias, se Patos já era difícil, né? Eles têm uma história que quando eles mudaram da roça para Patos de Minas, eles trouxeram o que tinha, que era muito pouca coisa, que eram os colchões de palha. E esses colchões eram tão velhos que eles rasgaram. E a palha voou pela cidade toda. É no bairro bem pobre, que era um bairro pobre de Patos de Minas. E aí falaram assim, nossa, aí ó, lá vem os caipira morar na cidade. E aquilo assim, ficou assim, marcado, né? Porque era muito difícil. A comida muito regadinha, né? Aquele sacrifício dos 4, né? De estarem juntos e trabalharem. E nessa vinda, quando vieram para Goiás, continuou sendo tão difícil e tão raro esse dinheiro. Então, eles vieram, nos primeiros meses, eles não acharam negócio, eles não conseguiram se enturmar, né? Não conseguiram fazer negócio. E aí veio uma decisão, não, nós vamos voltar para trás. E aí minha mãe falou, voltar para onde?
Aí, para Patos. Eu falei, minha mãe, ninguém arreda o pé. Para trás, ninguém volta. Ou a gente vai daqui para frente. Sua mãe teve a condição de mãe deles. Falei assim, ninguém volta para trás. É daqui para frente. E meu tio, não, mas aqui a gente vai passar fome, que é difícil demais, eu não estou conseguindo. E minha mãe falou assim, tudo bem, eu não volto. Vocês podem voltar. E chegou a arrumar uma mudança para voltar. E minha mãe falou, eu não volto. Eu não volto. É daqui para frente. Então, tem grandes amigos da gente que falam assim, né? Que o grande boom, né, da família foi realmente a decisão da minha mãe de não voltar. E ela não voltou. E começou a arrendar a terra. Alugava a terra, juntava aqueles bezerros, né, de compra, de pequenas compras, como era lá em Minas, e eles iam juntando volume. E eles começaram a fazer essa catira, né? Voltar na catira de novo. Voltar na catira de novo. Pegar, juntar esses animais. Eles tinham o tino de saber escolher bons animais. Então, eles ganharam um respeito, né? E também o seu Arlindo, ele era o grande cliente deles, né? Então, quando ele fala assim, não tá dando. Ele falou, não, peraí, quantos bezerros você tem? Aí ele comprava um pouco, aí ele falava, dava notícia, né? Que os amigos dele de Patos estavam no negócio. Então, isso começou. Então, ele começou a fazer uma clientela. E eles conseguiram comprar um pequeno pedaço de terra em Goiás já. E quando eles começaram a comprar, eles conheceram o Mário Borges. Quando eles conheceram a Fazenda Califórnia, que hoje é conhecida como Califórnia, que ainda é da nossa família, essa propriedade, ela era grande e eles conseguiram arrendar essa propriedade para voltar lá no início deles, que era o perfil de agricultor, que era o que eles faziam muito bem. Mas aí nesse meio tempo, Janaína, a sua mãe estava junto? Sua mãe já casou? Ou como é que é isso? Não, estava todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto ainda. E aí começa a estrutura da fazenda de fazer a lavoura. E aí começou lavoura de milho e lavoura de feijão. Minha mãe se casa, né, nesse contexto todo entre essa transição da catira, da venda da fazenda e esse aluguel da Califórnia, minha mãe se casa. Então, para a época, minha mãe se casou com 33 anos. Então, vamos falar que hoje eu estou com 51. Para aquela época, era uma mulher assim, que não ia mais casar, que não tinha essa possibilidade. Todo mundo falava, vai ficar solteira. E ela se casou. Seu pai era do gado também? Era de pecuária? Como é que era isso? Meu pai era caminhoneiro. Você tá brincando? Meu pai era caminhoneiro, morava no mesmo bairro que a minha mãe morava, que meus tios moravam, que era um bairro bem pobre. E ele era caminhoneiro. Qual que era o bairro? Ai, eu não me lembro. Enfim. Não me lembro o nome, assim. Eu sei a história, mas esse detalhe específico eu não sei. E aí meu pai era caminhoneiro. E eles já namoravam em Patos. Ah, então ele é mineiro também. Ele é mineiro também. Ah, então tem uma história. Tem. Eu sou PO legítima, porque papai e mamãe são de Presidente Olegário. Os dois são de Presidente Olegário. Então teve uma história, teve um negócio. Então não foi aqui conheceu. Pra mim tinha conhecido aqui, seu pai. Não, e a minha mãe veio, porque ela era, né, a matriarca ali. E ela veio, e meu pai veio também para Brasília. Ele foi ser caminhoneiro em Brasília. E minha mãe veio se estabelecer com os irmãos em Goiânia. Eles continuaram namorando e eles se casaram. Inclusive o Carlinhos Tavares é o pajem do casamento da minha mãe. Você tá brincando? Não, ele foi o pajem do casamento da minha mãe. Nossa. Ele não lembra, ele era bem pequeno, mas tem uma foto em casa que a gente se diverte, falar assim, olhar pro seu Arlindo, para ele, né? Então, tem uma história muito bonita de amizade. Sim. Né? Da família. Boi branco anda com boi branco. Boi branco anda nossa. boi branco anda com boi branco. E sabe com quem anda, né? Sim. E aí minha mãe se casa.
ela se casa. Meu pai consegue, na época, pela seriedade, pelo respeito que ele tinha, ele consegue a primeira linha, a primeira concessão de transporte de diesel. E aí ele consegue a linha mais difícil, que é a Belém-Brasília. Ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Foi empreendedor. E ele foi. E ele pegou a rota de Porto Velho, Manaus e Rondônia. Era a rota dele. Então, meu pai, ele, nessa época já, meus tios já estavam na Califórnia plantando feijão e milho. E aí meu pai, ele viajava, ele ficava 40 dias fora. O recurso, a estrada às vezes não tinha, né? Não tinha, Até... atolava, né? Então, era aquela dificuldade. E aí, o que meu pai fazia? Eu não sei porquê, sempre foi assim. Meu pai saía de Brasília, deixávamos eu e minha mãe aos cuidados do Tichão e ia viajar. Quando ele retornava da rota, ele passava na fazenda, na Califórnia, buscava a gente voltava para Brasília. Então, assim, desde bebê, desde criança, né, de 1 aninho, eu estava na Califórnia e eu achava o máximo que eu chegava. E era uma época de lavoura muito braçal, né? Hoje existe muita tecnologia, maquinário, mas a gente está falando de uma área de morro. Eu conheço a Califórnia, lá é cultura, bacuri, terra de bacuri, e era enxada, carro de boa, era boi, Isso. Era esse trem aí, e para abrir aqui lá não tinha outra forma. Não tinha. Então ele pegou a propriedade... Porque na realidade o povo arrendava as terras de mato pro cara abrir. Isso. Era meio que um arrendamento para abrir. Era uma prestação de serviço que você ficava por 2 anos com a cultura que você plantasse e depois você devolvia ela aberta. Para limpar a terra. Para limpar a terra. E aí meu tio encarou, né? Os meus tios encararam essa condição de abrir. E aí eles trouxeram muita gente com eles, assim, de Patos e de Presidente. Então não foi aquele negócio que tinha um dinheiro, chegou lá, arrendou a terra, não. Não. E eles foram em Patos, buscaram muita gente para trabalhar. Então, assim, eu brinco, né? Que eu escutei isso muito, né? Falei assim, a vida inteira você acha que a vida é uma festa. Você gosta de festa. Porque quando eu era pequena... Tinha muita festa. Não tinha festa. Não tinha, já. Mas a gente trabalhava com 300 e 350 pessoas. Então, quando meu pai viajava e eu ficava na Califórnia, eu achava que era uma festa. A gente morava numa casa de tábua, onde embaixo era um chiqueiro. Né? Tinha um hábito antigo das casas antigas. Porque esquentava. Ninguém sabe disso, né, Janaína? Não. E assim, olha hoje, fala, nossa, nunca passou dificuldade na vida. Uma casa de tábua, tinha umas frestas que passavam frio insuportável, porque ventava dentro da casa. Porque não era uma tábua colada na outra, né? E aquela região ali venta, né? Venta, é muito frio. E era do lado do córrego. Então fazia muito mais frio. Era uma condição que hoje não faz esse frio que fazia. Mas na época fazia um frio. E essa casa só tinha ela. Então, era um quarto do Tizé, que ele sempre ficou sozinho. No outro quarto, dormíamos. Eu, o Tichão, o tio Romão e a minha mãe. E no outro quarto ficava a cozinheira, o vaqueiro-chefe e um outro peão. Então, a nossa... Assim, mas... Não. A minha infância, até os meus 15 anos, nós morávamos todos juntos. Onde a única distinção era o quarto. Que é aquela parte de baixo ali da Califórnia, quando vocês têm a sede nova ali. Exato. Que é cercado ali, aquela parte ali que tem um curralzão, aquele trem lá. Que a gente tentou, depois a gente tirou a casa de madeira, né? E pôs uma casa de alvenaria que continuou sendo a cantina. Ela continuou sendo a cantina da gente por muitos anos. E aí, eu achava que era uma festa. E eu falava assim, Titi, levanta, porque a festa já começou, porque a casa era de assoalho. Então, batia espora. Plá, 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 plá. Do pessoal, porque meu tio já tinha também um pouco de gado. Porque ele... Mexia com catira. Mexia com catira. Era um dinheirinho que ele vendia o gado para pagar os peão da roça, da lavoura.
Então, ele punha o gado também para poder fazer o pagamento. Então, nós estamos falando que tinha ali um movimento de 350, 400, 500 porque pessoas. foi um pedaço grande de terra que vocês teve, né? Agora, deixa eu só perguntar um negócio, né? Porque eu não quero entrar tanto na história dos seus tios. Eu quero entrar na sua... Pois é. Aí, vamos lá. E aí, por que eu tô contando essa história, né? Porque foi o meu primeiro contato com roda de peão, com a... Seu pai, nessa época, seu pai era vivo? Vivo. Meu pai era vivo e ele ficava na estrada. E aí eu achava muito divertido, né? Sentar à noite na beira de fogão para escutar as histórias. Escutar a história de como é que tinha vindo, eu gosto do carro disso de boi, Isso. né? Do tanto que foi difícil, né? Que um porco tinha que dar... né, tantas arroba que tinha que dar para tanta gente. E aí eu gostava daquilo. Aí me contavam histórias assim que o cavalo empacou, que tinha um assovio, né? Aí eu não dormia de noite. E aí todo mundo brigava, que eu insistia de ficar lá. Então esse foi o meu primeiro contato ali, né, de gostar realmente de participar. Nessas idas e vindas, meu pai sofre uma queda. Ele sofre uma queda e não se atentou muito. Ele começou a achar muito difícil essa logística, né? Sai de Brasília, me deixa na Califórnia, volta para Brasília para seguir viagem para Porto Velho. E aí ele resolve tirar minha mãe e eu, né, com 2 aninhos, nós fomos morar em Porto Velho. Então... porque lá era a base do meu pai. Ele ficava mais tempo lá. Então, o trajeto que ele fazia de retorno era muito mais curto, né? Então, ele vinha e voltava. E nessa época, meu pai já tinha mais caminhões. Não era só o dele. Uhum. Então, aí ele já tinha meus primos que trabalhavam com ele. Né? Ele foi trazendo a turma para trabalhar com ele. E ele foi trazendo a turma. Então, aí ele teve uma transportadora que chamava Transportadora Leles, que foi bem conhecida na região. Por isso que é Flor de Leles. Flor de Leles, porque o Leles é do meu pai, né? O Flor é da minha mãe. Eu achava que Leles era uma flor, porque tem... Flor de Lis. Lis. Não, é sobrenome. Nossa. Flor é de mamãe, Leles é de papai. Massa. Então, meu pai se chama Leles, Pedro de Leles. E minha mãe, Maria de Lourdes Flor. Flor de Leles. E aí, fomos morar. E ficamos assim, não ficamos 1 ano em Porto Velho. Eu muito atentada, né? Porque eu era acostumada com aquele tanto de gente e tal. Aí ficávamos só eu e minha mãe e eu resolvia fazer arte, né? De criança. E um belo dia, eu pedi para minha mãe para rapar a panela de arroz. Minha mãe não vai de jeito nenhum, não sei o que, você já comeu demais. Eu subi no fogão, arrastei o bojão de gás, subi no bojão e subi no fogão. Só que o fogão era aquele fogão de lata. Sei. Que tinha aquelas abinhas, aquele fogão de 4 bocas, né? Que tinha azul, vermelho. Eu tive, lá de casa era azul. E aí eu caí desse fogão e na queda eu bati a cabeça. E meu pai estava em viagem. E eu fui pro hospital de táxi com a minha mãe, sozinha, sem conhecer ninguém na cidade. E eu tive 18 pontos na cabeça. Então, quando meu pai chega, ele fala, não é lugar para ficar. Não é lugar para minha família ficar. Né? É um lugar que eu não estou. Não é porque não era lugar que não servia, é porque ele não ficava. Então, não tinha jeito, não tinha rede, não tinha rede de apoio, né? Hoje a gente usa muito essa palavra, né? Então, ele falava que não era rede de apoio, porque eu vim com rede de apoio. Então, minha mãe foi a rede de apoio dos meus tios e meu pai usou a rede de apoio da minha mãe para fazer essa segurança. E quando a gente vai para Porto Velho, quer dizer, a gente se torna sem essa rede de apoio, né? Porque todo mundo estava na estrada. Meu pai estava, meus primos estavam.
E era todo mundo jovem. Nós estamos falando aí que meu pai ensinou meus primos a dirigir com 8, 10. Naquela época era permitido. Então, os meninos com 18 anos, quando tirava a carta, eles eram profissionais. Eles já iam para caminhão. Sim. Né? Então, foi diferente. Então, a gente volta para Brasília. Só que quando a gente volta para Brasília... tem uma história, eu nasci em 73, né? Meu pai trouxe 3 sementes de árvore. E ele plantou as 3 árvores na Califórnia, em frente à casa de madeira. E aí tem uma lenda que antigamente se enterrava um umbigo na árvore, né? E o meu umbigo, ele é pertencente à Califórnia. Ele está enterrado lá nessas 3 árvorezinhas. Hoje não tem mais as 3, só tem 2. Mas ele está lá. Então, meu pai enterrou o meu umbigo lá. Então, quando ele volta, e a gente volta para Brasília, meu pai já vem com a dor. E ele teve um câncer de medula, que na época era um câncer que hoje é tratado. Mas naquela época não era um câncer tratado. E aí ele perde os movimentos, ele fica... paralítico, e minha mãe começa a ficar muito cuidando dele. Então, assim, eu com 3 anos, eu ia para a creche para passar o dia todo, né? Hoje a gente fala que tem aí colégios, né, que ficam com crianças o dia todo. Eu ia para a creche porque meu pai era doente, demandava minha mãe em tempo integral, e eu era uma criança pequena. Então, eu ia para a creche. Então, minha mãe me deixava lá de manhã e me buscava à tarde. E um ano foi assim. E meu pai falece. Quando meu pai falece, a rede de apoio da minha mãe, ela volta e busca mudança. E o Titião chega, fala assim, vocês vão embora comigo. Então, é aí que a gente volta para esse núcleo familiar. E eles moravam na fazenda. Porque quando a minha mãe se casa, não tinha mais a necessidade de ter uma casa. Eles moraram ali na 22, do lado do Liceu. Foi a primeira casa deles em Goiânia. Foi uma casa de esquina. Foi uma casa de esquina. E minha mãe não teve a mãe para poder ensinar, né? Então, minha mãe chegou assim, ela tinha uma vizinha que ela conta que é a mãe do Rui Brasil Cavalcante, que na época era... Então, ela tem ela fala muito, e ela chamava Cecília. Eu escutei histórias incríveis a vida inteira, né? A minha infância inteira da dona Cecília. Que ela ensinou minha mãe a passar uma roupa melhor, a fazer isso, a servir um café, que minha mãe era muito roceira, muito pobre, né? A pôr numa bandeja. Então, essa foi a primeira casa. Aí, foram todos para a fazenda, né? Foram Sebastião, Romão e o Tizé. Quando o Titião busca a gente, ele volta para Goiânia e fala assim, nós precisamos de uma casa, porque a gente tem uma criança. Não dá para ficar na fazenda. A gente precisa de um apoio na cidade. E aí eles olham umas casinhas que até hoje existe do lado ali descendo a Araguaia, quase abaixo da Paranaíba, ficam umas casas do lado esquerdo. E a casa era assim, pequenininha, mas era assim, ainda tinha já um volume muito grande de gente trabalhando, mas era um trabalho que assim, ganhava e gastava. E eles estavam na fase de trocar produto, né, que era o feijão e o milho que eles tinham colhido e guardado para comprar a fazenda. Então, eles tinham o sonho de comprar aquela fazenda onde eles começaram a fazer a vida em Goiás. Então, era um sonho. E essa fazenda, eles foram comprando 20 litros, 70 litros, 50, 30. Então, hoje ela é uma propriedade de 1.300, 1.350 alqueires. Mas ela foi comprada de pedacinho em pedacinho. São mais de 70 escrituras. Pedacinho por pedacinho. Então, a cada bom negócio, né, tinha a reservinha para comprar um pedacinho, aí fazia um empréstimo no banco. E a gente volta para Goiânia. E quando a gente volta para Goiânia, existe uma outra estrutura familiar. Fica Romão e Tizé na Califórnia, na fazenda. O Sebastião, eu brinco, né, que foi a primeira divisão de papéis.
onde se estipulou qual que era o cargo e a função de cada um. Então, Romão e Tizé ficaram no operacional da Califórnia. O Sebastião ficou na parte administrativa, porque aí já tinha conta para pagar, banco, e já tinha um movimento bancário significativo. Então, ele veio para Goiânia para fazer isso. E retornava para a fazenda, que é perto, né? Nós estamos falando de 83 quilômetros. Então, ele ia dia sim, dia não. E quinta, íamos todos e ficávamos até domingo e voltávamos domingo à noite. Nessa época, já era chique, né? Meu tio tinha um Corcel 2, luxo. E ele trocou de carro por anos. Ele sempre trocava pelo mesmo carro, pelo mesmo modelo e pela mesma cor. Aí eu falei assim, mas o carro é o mesmo? E por muitos anos ficou este mesmo carro. E aí, a minha mãe, quando ela volta, ela já tinha tomado conta da transportadora do meu pai. Ela já começou, já era a responsabilidade dela fazer os pagamentos, já era a responsabilidade, ficava na estrada. Ela que fazia acerto com o caminhoneiro. E aí, minha mãe volta, meu tio foi empurrando devagarzinho, né, a parte bancária para minha mãe. Devagarzinho. E com essa história da minha mãe assumir a parte bancária, ela fazia acerto com o peão. E eu era uma menina de quê? De uns 8, 9 anos. Eu tinha a obrigação de ir para a fazenda todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Eu pegava um ônibus, depois da minha aula, 5 horas da tarde. Não, eu pegava o ônibus das 3. 5h30 da tarde, eu chegava num ponto... Você vai se lembrar do Maia. Lembro. Pegava um ônibusinho na rodoviária, antiga rodoviária que é em Campinas. Que é em Campinas ali, que hoje é o Corpo de Bombeiros. Ia pra rodoviária. Perto do Horto. Lembro. Pegava o ônibus, ia parar no Maia. E meu tio, que já tava lá, o Titião, ele ia me buscar lá na rodoviária. Só que não. Lá no ponto de apoio do Maia. Eu falei assim, a hora que você chegar, eu vou estar lá te esperando. Aí, ia museu e a babá. Porque minha mãe já tinha ido com ele. Então, minha mãe começou a acompanhá-lo pelos negócios. Então, minha mãe ia numa quarta-feira, numa quinta, e eu ia na sexta, no outro dia, com a babá. E a babá a família dela toda trabalhou pra gente. Toda. Eles trabalharam assim, foram os nossos peões, né, de lavoura, porque tinha várias equipes. Então, cada equipe tinha o seu núcleo, que geralmente era assim, era um chefe e todos os irmãos. E era engraçado porque, assim, muitas fazendas tiveram gatos, né? E nós não, nós tínhamos um núcleo familiar. Então, assim, os Turvaninha. Então, era os irmãos... que chamava Turvaninha. Aí, o Oliveira com todos os irmãos. E a irmã dele foi minha babá. E aí, meu tio, ele não ia me buscar. Eu esperava. Aí eu ia a pé, do ponto do Maia. E é um queijo, uma rapadura, hein? São 9 quilômetros. E eu era moleca, com a pastinha da escola, porque eu tinha que fazer tarefa. Aí eu ia com a mochilinha da escola, andando uns 9 quilômetros. E eu chegava lá, e bem na entrada da fazenda tinha Cemitério. O cemitério. E do lado do cemitério tinha um morador antigo. Mesmo. Eu lembro dessa casa. Você lembra, né? Aí tinha um pé de tamarino grande, grandão. Dava uma sombra. Eu chegava, meu tio tava lá conversando, pondo a prosa em dia, com o vizinho. Eu chegava esbaforida, né? Morta, chateadíssima porque eu tinha ido a pé. E ele falava assim, minha filha, eu andei a pé tantos anos da minha vida, eu nunca morri. Você tem uma vida tão boa. Tão boa. E eu olhava assim, né? As minhas coleguinhas, né? Que ia pra clube, que ia pra festinha de aniversário. E eu ia pra fazenda todos os meus finais de semana. Todos os meus finais de semana. Minha mãe acertava, ela trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Ela pagava 350 pessoas.
E não é um pagamento. Assim, quanto? Não. A minha mãe sabia qual o serviço que era feito, quantas pessoas trabalhavam naquela equipe, quantas diárias tinham que ter, se estava certo ou errado. E na época, existia uma coisa que a gente fazia, que era comprar armazém, que a gente comprava no atacado para ficar mais barato a alimentação de todo mundo. Porque a gente não conseguia fazer mais comida para tantas pessoas, porque já não era só lavoura, né? E na época da lavoura era caminhão, subindo serra, não subia, o caminhão era arrastado por trator, e subia com madeira no carro de boi. Então, assim, a gente ainda tinha toda aquela estrutura. A gente tinha um carreiro de boi, que esse carreiro ficou com a gente até os meus 20 e tantos anos, seu Francisco. E eu adorava andar de carro de boi e distribuir sal. Porque o sal na fazenda começou a ser distribuído por carro de boi. Por conta das ladeiras. Por causa da ladeira. Então, era o meu programa, né? E eu falo que meu início, né, na pecuária, eu não percebi que eu estava trabalhando. Eu nunca percebi que eu estava trabalhando. Porque eu estava passeando. Estava me divertindo, estava conversando, eu estava vendo gente, eu estava escutando história, eu sabia tudo que acontecia na família de todo mundo, eu sabia quem estava bem, quem estava mal, porque eu ia. E aí fala assim, nossa, mas uma criança, eu andava com esse senhor e com o neto dele. Fala assim, mas é muito... Hoje todo mundo teria, né? Fala assim, é muito perigoso. Mas existe aquele cuidado, né? Tipo assim, te mando qual que é a rota, né? Do sal de hoje. É isso aqui. Então, e eu não entendia na época esse cuidado. Então, de vez em meia, passava o Titião, o Tizé, na rota. Para saber se estava tudo certo, para saber se eu não estava chorando, para saber se eu estava com carinha boa. E hoje eu entendo este cuidado. E na época eu não entendia. Eu achava... E ele chegava com uma maçã, um copinho de água, um trenzinho, sol quente. Sol quente. E ali eu comecei. E eu não entendia. E eu chegava à noite, eu tinha que contar o que eu tinha feito, por onde eu tinha ido. Você dava notícia. Eu dava notícia. De boi, se tinha acontecido um negócio, estava sem sal. Se tava sem sal, né? Estratégia também, hein? Foda, hein? Nossa. Era massa, assim, e aí, massa, assim, né? Você passou inteligente. por quantos coxos, tava vazio, ainda tinha sal. E eu contava aquilo, assim, achando que eu tava brincando, né? Mas que na realidade você tava... Eu tava trabalhando. Janinha, você teve escolha de ser pecuarista, de uma família tradicional? Você teve escolha de olhar e falar, olha, você vai... Eu sempre tive escolha. Eu fui uma pessoa que eu pude escolher, mas eu não percebi que eu tive a liberdade de fazer qualquer escolha. Só que o que eu tinha construído ao longo da minha vida era muito maior que qualquer outra escolha. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Eu fiquei na lista de espera. Na lista de espera. Chamaram 2 nomes. O meu era o terceiro. E quando falou assim... Meu tio falou assim, você quer? Eu falei, acho que eu não quero. Ele falou assim, então o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu quero ficar no negócio. E ele... nós vamos adiantar e eu vou voltar um pouquinho. E quando ele me fez essa pergunta, ele falou assim, olha... Aí eu falei, você é veterinária, zootecnista, agrônoma, né? Ele falou, não, você não vai ser. Eu pensava que você era, Janaína. Todo mundo pensa que eu sou. Lá atrás, antes de te conhecer, eu achava que você era veterinária ou zootecnista, não, alguma mas coisa até desse hoje, sentido. todas as pessoas se confundem e acham que eu sou. E aí, ele virou para mim, a minha grande, assim, decisão, né, profissional... Isso foi o Titião. Eu falo muito do Titião porque, assim... com 3 anos de idade, eu perdi meu pai. Dentro da minha casa, éramos eu, a minha mãe e ele. Ele foi quem me criou. Ele foi o pai que eu conheci. Então, ele que me levava na escola. Ele que brigava com as minhas notas. Quando eu era adolescente, ele que implicava com o namorado. Ele que falava, isso é certo, isso é errado.
Você pode ir. Ele sempre falou, você pode ir. Mas a consequência é sua. Porque a escolha é sua. Então, eu sempre tive muita liberdade. Sim, por mais que as pessoas achem que não, eu tive liberdade. Mas ele falou assim, da consequência, ninguém vai te livrar. Isso é para a vida em qualquer lugar. Então, quando ele fala da minha profissão, ele fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Veterinário, zootecnista, agrônomo, são profissões essenciais para tocar qualquer negócio. Só que a primeira coisa que a gente tem que pensar na vida é que a gente tem que pensar o negócio e não fazer. Paixão você já tem demais. Você não sai dessa fazenda. Você adora isso aqui. Já é seu mundo. Se você se tornar uma profissional, você vai sempre olhar um negócio pelo lado técnico. Mas a sua paixão vai ser maior que o lado técnico. Então, eu acho que você deveria escolher uma profissão que te dá amplitude de ver o negócio. Você precisa administrar o negócio. E ele falava assim, você precisa saber fazer. Porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. Só que quem só faz, não sabe mandar. Oh. E aí, ele foi a grande decisão que eu não fui pro lado técnico. E aí eu falei, não, eu vou fazer administração. Ele falou assim, a administração é tão voltado para a empresa, a gente não tem empresa, a gente tem uma fazenda. E aí foi a decisão de eu ser economista. Porque na época da minha economia, a gente estudava cenário, a gente via... Era um país de inflação, que tudo mudava, né? Em horas, não era de um dia para o outro, era de uma hora para outra. Então, ele falou assim... E aí eu falei, nossa, tem economia e administração. Ele falou, faz economia. E aí eu fiz economia. E o meu trabalho de conclusão de curso foi empreendedorismo rural. Numa época que ninguém falava nem que fazenda era uma empresa, que era um negócio, e nem na época que as pessoas falavam que era empreendedorismo. Então, foi a minha grande decisão profissional, foi baseada no que... Entendi. Em todas as minhas estruturas. Porque os meus exemplos familiares, eu era uma criança que a fazenda, ela foi plantada na matraca, na semente. Eu era uma criança com 5, 6, 7... Eu andava atrás da matraca com o pezinho. Você já andou puxando cavalo na carpideira, Janaína? Já. Você já levou pisando no pé de Já, cavalo? já. Naqueles morros? Porque eu já plantei morro também. Ó, meu pé não é o mais bonito, né? Que existe porque trupicava em pedra, escorregava em córrego, tomava pisão de cavalo. Então, meu pé não é o mais lindo que existe. Não é um pé de moça, falamos assim. Então, eu era menininha que, assim, pequena. Eu era muito pequena. E eu ia, né, com eles plantar capim. E eu enterrava a semente. E o sol era muito quente. E eu virava, assim, com cansaço. Eu, ao invés de falar assim, nossa, eu tô cansada, eu quero ir embora. Porque ninguém nunca me ensinou que trabalho era cansativo, era difícil. Eu falo muito isso hoje, né? Que a gente tem um jargão, tipo assim, fazenda é difícil, fazenda é custoso, fazenda não dá dinheiro. Não, eu nunca escutei isso na minha vida. Eu sempre escutei, é difícil, mas não tem nenhuma dificuldade que o trabalho e a dedicação não supere. Oh. Então, eu escutei a minha vida. Quando eu chegava, assim, nossa, tá difícil. Tá difícil porque ou você tá fazendo do jeito errado ou você não tá fazendo com o amor que precisa. Então, quando a gente vinha, eu criança, com esse pezinho, né, tampando essa semente, e às vezes eu cansada, eu falava assim, nossa, eu preciso ir embora porque eu tô com febre. Eu te olhava pra mim e falei assim, tá com o quê? Eu falei, com febre. Porque o sol era muito quente e a gente esquentava. Aí ele me punha assim, no capãozinho de mato, na sombra, né? E ele virava para mim e falava assim, enquanto eu termino aqui, porque já que você veio, o expediente só termina às 5. Então, quer dizer, você lancha, você merenda e a gente vai embora junto. E eu ficava lá. Eu falei assim, enquanto eu tô aqui, reza, pede para Deus, para Papai do Céu, para nascer a semente. Ele falou, porque não tem nada na vida da gente
que se Deus não pôr a mão e abençoar, não tem nenhum caminho, nenhuma porta que não abre. Ele abre e fecha quantas ele quiser. A gente só está aqui a serviço dele. Então, isso eu aprendi muito nova. Deixa eu aproveitar esse gancho que a gente tá aqui, porque foram várias figuras. Sua mãe, seus tios, você fala de Deus agora. Quem te inspirou nisso? Qual que foi a sua inspiração nesse negócio da fazenda? Do agronegócio? Como é que é isso? Porque você perdeu seu pai cedo. Você foi pra lá, você teve vários pais. Se eu te dizer, você conta, de alguma forma alguém te cuidava de você. Como é que foi essa inspiração? Olha, eu tive a sorte de viver, né? De viver achando que era uma brincadeira. A minha mãe é uma mulher que, assim, eu olho para ela, assim, e eu relembro histórias e falo, que baita da mulher. Que baita mulher. Porque a minha mãe foi uma mulher que se casou velha, ficou viúva dentro, ela se casou e ficou viúva em 5 anos. Ela volta, né, para a estrutura familiar dos irmãos e assume um posto que não era comum, né? Ela se torna o financeiro, administrativo, né, de uma propriedade. Ela vai acertar com o peão. Ela lidava diretamente com o peão, com o dinheiro. Ele reclamava para ela se o pagamento tá bom, se tá justo, se não tá. E tinha o mercado, né? Eu cheguei a falar e pulei. Esse mercado foi uma das grandes lições para mim de vida. Porque eu brincava de supermercado. Eu achava que eu estava brincando de supermercado e eu estava trabalhando. E eu trabalhava o dia todo. Porque eles chegavam e a nota fiscal com o valor dos produtos, ela era fixada, ela era pregada com prego na porta. E aí a gente já tinha uma estrutura, né? E aí tinha um balcão assim e tinha uma porta. E lá dentro era uma sala cheia de prateleira. Lá dentro tinha arroz, feijão, macarrão, extrato, marmelada, óleo, marmelada, nossa, não deu de sentir até o sabão, gosto aqui agora. Sabão em pó, tinha um monte de coisa. Sabão em barra. Eu era a moça da venda. Eu era a menina da venda. Então sua inspiração foi sua mãe, então? Foi, com certeza. Ela me ensinou de uma forma tão doce, tão fácil a trabalhar e a gostar daquilo, porque ela virava assim, minha filha, eu preciso de ajuda e eu preciso entregar a mercadoria, porque eles não podem comprar na cidade, porque na cidade é muito mais caro. Então a gente compra e repassa para eles. Você precisa mostrar para eles que eles não estão pagando mais caro. Isso sempre foi. A minha mãe falou assim, você precisa ser transparente. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida, eu brinco muito hoje, assim, eu falo muito com as meninas do núcleo, né? A gente precisa ser auditável, a gente precisa ser transparente, porque veio da minha mãe. Ela falou assim, é muito ruim. Porque sua mãe, vocês passaram por isso. Sabia como era difícil para comprar as coisas. Então, vocês sabiam que o povo que estava ali também... Eles eram pobres, que trabalhavam na enxada, que era já a história da minha família. De trabalhar para os outros, puxar uma enxada, de fazer diária, né? De fazer comida puxando enxada. Eu falei assim, então você precisa mostrar para eles o preço que a gente comprou, que é o mesmo preço que a gente está entregando para eles. E aí eles chegavam com a listinha. E eu era a dona do mercado. 10 quilos de arroz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Com o tempo, eu comecei a ter uma liberdade, eu chegava, não, você tá comendo óleo demais, óleo, não. Óleo tá muito caro essa semana, então você não vai levar esse tanto de óleo, não. Aí eles iam lá, falaram assim, Maria, ela não quer me entregar os 20 litros de óleo que eu pedi, ela só me deu 15. E minha mãe ria, falou assim, só. O que ela falou? Que eu tô comendo óleo demais. Você sabia da vida de todo mundo pelo que comia. E aí... eu comecei, né, com essa brincadeira. E eu comecei a fazer essa gestão. Que também tá com a questão da economia também. E eu comecei a mostrar para eles que dava para sobrar alguma coisa se fosse, né, mais econômico as coisas. E aí as pessoas chegavam no sábado
E eu olhava assim, eu falei, não, mas você tá tão sujo. Aí o povo, Janaína, que não sei o quê. Eu falei, não precisa ser assim não, você tá cabeludo, você tá barbudo. E aí eu fui um dia no meu tio e falei assim, deixa eu falar uma coisa, a gente não pode arrumar um barbeiro para vir aqui na fazenda? Meu tio falou assim, o que você quer? Eu falei, um barbeiro. O que você quer com barbeiro, Janaína? Os meninos tá feio, esse tá barbudo, tá sujo. E meu tio, o que a gente tem a ver com isso, Janaína? Eu falei, mas não é bom, né? Os peão bonito, né? Limpo. Você não vive reclamando, né? Pra eles lavar a mão, pra eles, né? Arrumar. Ué, não tem jeito. Meu tio olhou assim, mas é caro esse negócio, né? Aí eu saí. Eu falei, E saí. Aí no outro sábado, tinha um barbeiro. E foi assim, uma das primeiras gestão de equipe que eu fiz por observação. Porque eu ia pro curral, eu tinha várias funções, né? Eu era a menina da venda, eu ia pro curral, porque naquela época capava. Né? Capava muitos bois. Demais. Assim, era 1.000 bois, 1.500 bois. Então, assim, o serviço começava, tinha a lua certa e tinha o horário. Porque se não fosse na lua e se não fosse no horário... O boi minguava, isso, aquilo. Tem toda uma história. Tem toda uma técnica. E eu acordava às 3h30 para ir junto. E aí, criança atrapalha, né? Eu nunca escutei que criança atrapalhasse. Que você fazia parte. Eu fazia parte. E aí, eu tinha o lugar seguro para ficar. E eu tinha o morão que eu ficava. E aí, eu fazia a conta. Eu contava o gado. Quantos passou? Quantos que eles escaparam? Aí, eles falavam assim, Janaína, você anotou? Aí, eu anotava tudo errado. Eu era muito pequena. E eles falavam assim, Janaína, tá errada essa conta. Aí eu descia, ia lá nos currais, ou subia ou descia na apartação, né? Aí eu contava tudo de novo. E aí eu aprendi que eu tinha que contar certo da primeira vez. Porque todas as vezes que eles gritavam, perguntando quanto era, que eu tinha errado a conta, eu tinha que descer e eu tinha que ir lá sozinha contar no meio do gado. E com essas vivências minhas de eu ficar no curral, eu comecei a preocupar com a alimentação, com o jeito que se eles tinham, assim, um bom canivete. Porque você via que aquilo era necessário. Era necessário, se eles tinham um bom canivete ou não. E meu tio me perguntava, assim, como é que foi o curral hoje? Eu falava, os meninos, tem uns canivetes cegos, uns negócios assim, escapou um boi. Eu sempre contava alguma coisa, né? Os meninos estão ficando com a mão muito machucada, era um volume muito grande de boi, né? De capação no dia. E aí eu contava. E aí ele sempre me perguntou, falou assim, e aí? Eu sempre dava uma opinião ou outra. Das 10 que eu dava, aproveitava 2. Mas as 2 que aproveitava, eu me achava o máximo. Por quê? A minha equipe, né, que eu brinco, que eu tive equipe desde que eu sou menina, a minha equipe olhava assim, nossa, Janaína, que coisa boa, e melhorou muito. Porque eu também dava trabalho para eles. Então, e eu fui ensinada muito cedo, meu tio tem uma frase que me acompanhou a vida inteira. Todos somos iguais perante Deus. Então, todos nós somos dignos de respeito. E ele sempre me ensinou isso. Respeito. O que você precisa ter na vida é respeito. Quando a gente tem respeito pela pessoa, respeito pela história, respeito pelo lugar que você está, você chegou agora, você não é dali, respeito. Escuta primeiro, fala depois. Então, assim, são construções, né, da minha vida. Eu morava dentro da casa do peão. Então, tinha uma regra. E ele falava, aqui a gente é visita. Porque quem trabalha são eles. Então, ele precisa ter conforto. A gente vai e volta. Você vai e volta da cidade. A balinha, eu levava a minha balinha, o que eu levasse para comer, eu tinha que dividir com todo mundo. Com todas as crianças. E eu fazia conta para levar para todo mundo, para não faltar. Podia ser uma bolacha, mas eu fazia conta de quantas eu tinha que levar. Massa, viu?
Não é à toa que você é forjada, que você é forte pela sabedoria, pelas coisas que você tem. Então, assim, hoje, assim, as pessoas... E eu escutava muito, né? A televisão, a gente tinha só uma televisão. Só uma televisão. A televisão ficava no quarto, aqueles janelões de madeira antigo, e a janela abria. E todo mundo via. E todo mundo assistia a televisão, né? Meu tio odiava, e ele assistia o jornal, queria desligar. Eu ia lá assim, tio, deixa eu te falar, a gente quer assistir novela. Não, vocês não querem assistir novela, não. Eu falei, não, todo mundo quer assistir novela. Porque todo mundo queria uma distração. E aí eu ia lá para fora, sentava no banco de madeira, porque meu tio punha os bancos de madeira, né? Para todo mundo sentar. Para todo mundo sentar. E aí eu ficava lá, e eu levava cobertor, e eu ficava junto com todo mundo. Porque se eu quisesse ver a televisão, era junto com todo mundo. Nossa. Então isso sempre foi a minha história. Sempre foi muito isso de deu pouco. A base, com certeza te deu a base para poder fazer a gestão que se faz com as pessoas. Para saber tomar conta da equipe hoje. Então assim, isso sempre foi natural. Mas assim, a base sempre foi respeito pelas pessoas, respeito pela história das pessoas. Principalmente as histórias. Eu andei muito com o dono, mas com o peão. Eu andei muito com meu tio, mas com a cozinheira, com a filha do cozinheiro. Então, o respeito pela história. Sabe? Nossa. Então, meu tio sempre falou assim, cada um tem uma história. Você chega de um jeito hoje, o outro, porque você não sabe o que a pessoa está passando dentro da casa dela. E ele sempre teve uma preocupação de me ensinar isso. E a minha mãe sempre falava assim, minha filha, como é que tá? Porque às vezes eu chegava contando, porque não sei o quê, porque lá no curral eu falei assim, quem que foi? Eu contava quem tinha sido. Ela falou assim, como é que ele tá hoje? Às vezes eu não sabia responder. Você perguntou da esposa, você perguntou dos filhos dele, você perguntou se eles podem vir brincar com você mais tarde. Você tá sabendo o que tá acontecendo? Então ela sempre me posicionou disso, né? E este perguntar, né, de como está a pessoa, fazia eu entender várias coisas. Entender que a pessoa podia estar magoada, ela podia estar triste, às vezes ela estava mais calada do que o normal, porque ela não queria contar o que estava passando, às vezes o dinheiro não estava dando, né? E aí a minha família, ela coletava todas essas informações e voltava de algum jeito, sabe? Uma melhoria aqui, uma melhoria numa casa, uma melhoria num curral. E eu sempre tive isso comigo, sabe? De dar ferramenta para as pessoas, porque é tão fácil a gente cobrar das pessoas. Se faz um trabalho bem feito, se não faz, você cobra muito. Mas você está dando a ferramenta certa? Para que a pessoa possa... Para que ela possa desempenhar. Então, assim, você está dando um ambiente que ela goste, que ela sonhe o seu sonho. Porque a pessoa tem que sonhar o seu sonho para te entregar aquilo. Porque senão o seu sonho não vai se realizar. Eu sempre aprendi a pedir primeiro a Deus. Eu falo que Deus na minha vida, Ele é o Deus do detalhe. Ele cuida de mim do detalhe. Ele sempre cuidou, sabe? Ele sempre foi, assim, generoso comigo, pela história. Tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que caem no agro de paraquedas, né? Que não teve a oportunidade que eu tive de vivenciar isso. Então, eu falo que é do detalhe. A minha história é uma construção de detalhe. Até as minhas perdas, né? Eu fui muito bem cuidada em todos os momentos. Janine, aproveitando isso que você falou, hoje, sendo mulher dentro do agro, qual que é a força que ela tem que ter para poder fazer parte? Mesmo sendo de uma família, qual que é a força que ela tem que ter para poder estar dentro do agro? Porque hoje tem muito esse movimento, igual você tem um movimento das meninas do núcleo feminino. Como é que é essa força? Aproveitando esse gancho que você deu, eu quero entrar numa coisa mais prática daquilo que a Janaína mesmo hoje. Olha, que a Janaína faz hoje. O que acontece? A mulher, ela não precisa ter força para estar em qualquer lugar que seja. Ela é força.
ela é força de superação, ela é uma força de resiliência, ela é uma força de gestão. Se a gente pensar a mulher como fonte da vida, ela tem internamente um cuidado, um zelo. E o que é uma fazenda hoje? É esse cuidado, esse zelo, zelo com o outro. Não é do negócio. O negócio, ele não começa no negócio, ele começa com pessoas. E a mulher, ela faz gestão de pessoas a vida inteira. Ela faz gestão do pai, da mãe, do marido, do filho, do neto. Então, por que ela não pega toda essa aptidão e essa força e puxa pro negócio? A mulher, ela tem um jeito diferente de fazer gestão. E ela nunca vai ser um homem, e o homem nunca vai ser uma mulher. E as coisas não precisam se concorrer. As coisas, elas são uma união de forças, porque são uniões de habilidades. Então, eu acredito que feliz do homem que tem uma parceira, uma companheira, e feliz da mulher que tem um homem que a coloque neste lugar de parceira. O que a gente vê muito hoje em dia? Fazenda é difícil, fazenda é custoso, não dá dinheiro. Você está escutando isso demais. Então, qual a mensagem que você passa? Que não é um bom negócio. Seu filho não quer ir, sua esposa não quer ir, tudo que é ruim você manda para fazenda. Se fosse um bom negócio, não teria fazenda. Não teria ficava fazenda. Com ela. Não ficaria com ela. Então, assim, essa é o jeito da gente olhar. Se você não me quer por perto, como que eu posso achar que o seu negócio é um bom negócio e eu me apaixonar por ele? Foda isso, hein? Eu preciso viver o que eu aprendi lá atrás. Todos nós precisamos sonhar o mesmo sonho. Todo mundo sonhando o mesmo sonho, ele se torna real, concreto e próspero. É o trabalho de várias mãos em conjuntos que não tem jeito de dar errado. Só que todos nós precisamos sonhar o mesmo sonho. E sonhar o mesmo sonho é eu te levar comigo da maneira que for. E quando a gente fala assim, você fala assim, é o núcleo familiar, né, Janaína? Família. O seu núcleo familiar. Não, fazenda é um negócio familiar. Vamos, eu falo isso várias vezes e para várias pessoas, e eu sou repetitiva nessa fala. O nosso negócio não é um negócio de cidade. Que você tem uma ideia, que você abre uma porta e desenvolve, empreende. Você faz esse copo de um plástico diferente, não. O nosso negócio, ele é sólido, ele é terra. E o nosso negócio, ele permanece na nossa história com as sucessões. Se você quer ter o seu negócio dentro da sua família, fazendo parte da sua história, você precisa pensar na sucessão. E quando eu falo na sucessão, não é sucessão de filho, não. É sucessão, se você pega uma estrada e você tem um acidente, falece, sua esposa não gosta, você nunca se interessou. Acabou. E ela não sabe do seu negócio. Ela não sabe que você tem um gado para receber e você tem uma dívida para pagar. Ele acaba. Então, as pessoas deveriam pensar mais na perpetuação do negócio. E ele só se perpetua quando todo mundo sabe o que é um negócio. Nossa, que aula, hein? E saber o que é um negócio não é você estar ali. É você saber as dificuldades, é você saber quanto suor veio daquele negócio, quantas pessoas passaram por aquele negócio. Porque hoje é você, mas foi seu pai, foi seu avô. Então, o negócio fazenda, o negócio terra, ele nunca vai deixar de existir, porque a terra ela não vai sair do lugar, mas ela vai mudar de mão. Só que a decisão, se ela muda de mão ou não, é a sua conduta. E eu falo muito que, assim, eu tive o privilégio de ter uma mãe que foi uma empresária, que baita empresária, que ela foi uma gestora financeira, que ela foi gestora financeira até há pouco tempo atrás.
e que ela coordenava e ela equilibrava, né? Todo esse orçamento. E não muda se é um orçamento familiar ou de uma fazenda. Não muda. O que muda é o produto. Mas a gestão financeira e orçamentária era a mesma de uma casa. Então, assim, eu tive o privilégio de ter uma mulher, sabe, tão à frente, que não via dificuldade, que não punha limite e que me ensinou que trabalho também é diversão, que trabalho te traz alegria, que te traz a oportunidade de você viver outros sonhos. Essa foi a mulher que me ensinou. Eu tive o privilégio de ter um homem que nunca falou que aquele lá não era meu lugar. O dia, na minha adolescência, que eu falei que eu não queria mais, ele virou para mim e falou assim, mas quem vai ser você? Você é isso, você que... Ele falou assim, tá bom, conta a sua história, do que você gosta. E eu comecei, eu gosto do meu cachorro, porque eu gosto de sair com ele no pasto, porque eu gosto disso. E ele falou assim, como é que você vai ser uma pessoa diferente, sendo que você gosta, vem da terra? O que você gosta é de estar com as pessoas que lidam com a terra. Não tem jeito de você ser uma pessoa diferente. Então, verdade. Isso está faltando. Essa parceria familiar de trazer todo mundo para a arena do negócio. E eu sei justamente o que você está falando, porque assim, eu vivi isso com a minha esposa. A Nângela, ela para mim, ela é um complemento. E a gente comunga essa história. Hoje a gente faz parte do agronegócio, na parte de comunicação, do marketing. E a gente comunga isso, a gente vive isso, a gente respira isso. O nosso menino é doido com a gente, ele tá junto com a gente, ele veio de cowboy, eu quero sair de cowboy, eu quero ser cowboy. Então, de viver essa experiência, né? É como você falou, de estar ali, de fazer aquilo acontecer e ter uma razão para aquilo acontecer, porque é um negócio de família. Não só, eu creio assim, não é só a fazenda, mas qualquer negócio que a pessoa come, porque todo reino dividido contra si mesmo, ele vai se findar. Isso. É igual você falou, se a mulher não sabe, se a mulher não gosta de tomar um leite, não gosta de ver aquilo, se o menino não gosta, como que você vai trabalhar aquilo e como que o seu legado vai? Beleza, eu construí todo um arco narrativo e se nenhum dos meus filhos não conseguir levar essa comunicação que eu tenho para aquilo ali, se ele gostar, se ele quiser isso, né? Que a gente... É igual você falou, meu menino vive essa brincadeira de fazer parte do agro, de falar, igual eu falo, bom dia, boiadeiros e boiadeiras do meu Brasil, ele fala também isso. E faz totalmente sentido, eu vivi isso. E eu realmente vejo que falta isso. Às vezes a pessoa hoje tem as fazendas e trata como um negócio, como empresa, beleza, tem que tratar. Tem que tratar. Mas tem que ter eu vejo que realmente essa harmonia falta dentro do negócio. De falar que o povo, que é difícil. Vai ser difícil mesmo. Você não leva a sua família lá pra dentro. Você não comunga. Eu tava falando com um amigo nosso, o Danilo, da Fazenda Céu Azul. Ele levou a família dele pra dentro do negócio, pra dentro da fazenda, pra viver aquilo ali, pra ter uma harmonia naquilo ali. Então... tem que ter congruência. Tudo que a gente vive precisa de ter uma congruência. E Deus escolheu, né, o negócio de fazenda, seja pecuária, seja agricultura, muito sabiamente. Porque o negócio terra, ele vai além de um negócio. A gente precisa gerir custo, a gente precisa fazer o negócio dar dinheiro, a gente precisa fazer tudo. Só que antes de tudo, a gente precisa entender que sem família e sem Deus não existe criação e não existe produção. Se Deus não manda chuva, ninguém colhe. Se Deus não nos dá coragem para enfrentar, não tenha o agricultor ou o pecuarista que vai pôr alimento na mesa todos os dias de todo ser humano, seja lá onde for, Brasil, mundo afora. Só que quando a gente fala disso tudo, a gente tem que lembrar de uma única palavra. Fazenda é família. Uhum. Ele veio de uma família, ele está na sua família e ele vai passar para a família dos seus. Não tem jeito de separar isso. Se as pessoas entenderem isso, não é a sua vontade. Eu gosto de uma coisa... você gosta de outra.
mas nós dois gostamos do mesmo dentro daquilo que nos é exemplo. Verdade. Eu posso gostar mais de máquina e você mais de boi. Você pode gostar mais de... É perfil, ok. Mas o nosso negócio é exemplo. Se eu tiver exemplo, não tem como eu não gostar. Que foi a pergunta que meu tio me fez quando eu era adolescente. Quem é você? O que você vai se tornar? Me conta a sua história. Eu só tive exemplo. E eu vivi nisso. E aí, quando eu me deparei, eu falei assim... Nossa, é verdade. Quem serei eu se eu não tiver toda a minha história? Se eu não... Sim. Meu olho brilha. Não, e eu entendendo um pouco mais da sua história, eu sei por como que fez você ter esse embasamento, né? Ter esse embasamento. Eu queria te fazer uma pergunta bem assim, como que, Janaína, todo mundo conhece a sua história. Você é uma das pioneiras da mulher dentro do agronegócio, né? No entanto que você está à frente de várias mulheres aí. Como é que foi? Qual que é a lembrança que teve? Assim, o que fez se destacar no meio de um ambiente que é totalmente masculino, principalmente da pecuária de corte, de boiadeiro? Eu não tenho essa resposta para te dar, porque a minha história, ela foi uma evolução de tudo que eu vivi de exemplo. Então, assim, eu não tenho essa coisa assim, por causa disso eu entrei. Não, fazia parte do meu dia a dia. Então, assim, quando eu fui para confinamento, eu tive muitos desafios. Eu tive muitos enfrentamentos. Porque quando eu fui para confinamento, foi a primeira vez que a gente pôs um consultor técnico dentro da propriedade. E esse consultor técnico, ele entrou dentro, no meio de uma menina, de uma moça, que era uma mulher com pouca experiência, porque eu tinha feito economia, eu não tinha essa solidez técnica, e dois grandes homens, três grandes homens, de uma experiência de vida e de negócio extraordinário. Então, quer dizer, ele vivia comigo, afoita, né, de querer fazer diferente, com uma experiência, uma bagagem muito grande. E aí, houve muita negociação. Eu tive que negociar muito. O que eu queria, do que eu podia, do que era certo, do que era muito incerto e poderia dar muito errado. E eu fui muito desafiada. Eu escutei isso muito, assim, do Tichão, né? Porque não tem jeito de ser outra pessoa, porque ele foi meu pai. Eu falei assim, eu tiro o seu nome. Eu arranco flor do seu nome. Então, assim, e eu falava assim, gente, isso não pode dar errado. E eu saía perguntando o mundo. Eu escutava uma coisa... Você teve que estudar também. Eu saía perguntando para um, para outro. Ninguém me convencia. Eu ia lá nele e falou assim, qual que é a chance disso dar certo? Eu falei, mas deixa eu te falar, tem que ter um jeito mais fácil. Eu era mulher. Eu queria uma coisa que não fosse tão difícil, tão sofrida. E aí era uma negociação diária, né? Do que a tecnologia poderia ser de ferramenta, do que a experiência poderia me dar. Então, assim, eu precisava negociar o quanto de cada um. E eu descobri uma coisa. Tudo que é técnica e tecnologia facilitava a minha vida. Porque eu não precisava provar. Não era a Janaína, não era a mulher na frente. Era um resultado. E eu aprendi que se eu usasse tecnologia a meu favor, enquanto gestão que vem lá dos meus ensinamentos, eu iria estar gerindo processo e pessoas. E nessa gestão, eu iria acudir um erro muito mais rapidamente e eu não ia perder meu sobrenome. Então... foi aí que eu fazia essa busca para eu não perder meu sobrenome, porque eu não podia perder meu sobrenome. E eu fui desafiada várias vezes pelos amigos, né, dos meus tios que iam lá para ver o confinamento, que eu estava tocando, que eu era uma mulher.
Eu tenho uma passagem que eu não vou falar quem é, mas ele chegou lá um dia e falou assim, Ana, entra aqui dentro da caminhonete, vamos dar uma voltinha. Eu falei, vamos. Você tá fazendo um tanto de coisa diferente, e é o seguinte, eu vim aqui ver, e eu vou voltar daqui 90 dias para ver se deu certo. Dei uma olhada para ele, pensei assim comigo, né? Falei, gente, a pessoa sai lá da casa dele para vir aqui, falar que eu tô errada e voltar, prometer que volta daqui 90 dias para esfregar na minha cara que eu tô errada. Eu falei, gente, mas que desaforo. Aí eu lembrei do respeito, né? Eu falei, gente, a vida inteira me ensinaram a respeitar. Eu falei, por que você acha que não vai dar certo isso? Porque meu pai não fazia assim, meu avô não fazia assim. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô trabalhando para senhores de idade, 70 anos de idade. Eu nunca escutei essa frase deles. Nunca. Eu já escutei que se não der certo, a gente tem que arranjar um jeito de consertar. Porque o negócio tem que dar certo. A gente tem que acudir o errado muito mais rápido. E ele falava assim, notícia ruim tem que chegar mais rápido que a notícia boa. Porque a ruim você tem que acudir. Eu falei, eu nunca escutei isso. Eu falei, é a primeira vez que alguém me fala isso, né? Que fazia assim. Eu falei, eu pus chip, eu pus isso, porque era mais fácil para mim. Então, quando teve crise de cercose, né, no país inteiro, que foi... Aquilo. Nossa, que foi uma tragédia. Eu peguei esse meio dos... Que foi uma tragédia. Aquilo estava na minha mão, foi na minha gestão. E eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse problema desse tamanho? Aí eu voltei lá atrás, na minha origem, a preocupação. Falei, qual que é a origem? É o homem. Tá bom. Fiz uma reunião, levei um médico, expliquei... Levei a parte zootécnica, levei a parte sanitária, expliquei para todo mundo. Pus todo mundo numa filinha, eu falei, todo mundo vai tomar remédio. Eu tomo, você toma, sua esposa toma, seus meninos. E eu fiz isso por anos no confinamento. Então, assim, eu saí de um problema, de uma catástrofe, e assim, no segundo ciclo, eu tive uma redução de 30%. Muito grande. Né? Então, assim, justamente por você olhar o outro, ver o que você pode fazer. Porque é muito fácil, você chega, mas tem que fazer. Tá, mas o que tá na sua mão de você fazer? Porque resultado vem de gestor. E eu sempre aprendi assim, por ser mulher, o sucesso é deles. O erro é meu. Jana, se errar, fui eu, mas se der certo, foi todo mundo. Jana, me fala o seguinte, assim, você me falou várias sensibilidades, agora eu quero entrar numa coisa mais profunda da mulher. A mulher tem várias qualidades. Qual que é a qualidade da mulher, a qualidade feminina, que te fez a sensibilidade para poder operar com isso? Qual que se destaca mais para poder tocar uma operação dessa? Quando a gente é mulher, a gente... Tipo assim, deixa eu colocar ainda, deixa eu apimentar mais isso aqui. Para poder fazer algo que os homens não dão conta de fazer. Que às vezes é difícil para o homem fazer. O homem é muito focado. Ele tem um foco e uma determinação. A mulher, ela tem múltiplas obrigações e várias funções. Eu já falei isso, né? Você é filha... Você é mãe, você é neta, você é esposa, você é profissional. Então, uma mulher, ela amanhece com vários papéis. E esses papéis a tornam pessoas que têm olhares diferentes. Então, uma mulher, ela consegue chegar numa fazenda, ela olha se o funcionário está certo, se ele está emburrado. Aí, se ela olha a esposa dele, ela sabe que ela está insatisfeita. Pode ser uma casa, pode ser um telhado, pode ser simplesmente uma mangueira do quintal, que ela está carregando uma água longe demais. Então, e ela olha para o animal, ela tem uma sensibilidade de não querer que ele sofra, de querer que seja
uma vida preservada e respeitada. Então, ela tem uma preocupação porque ela caiu de paraquedas dentro de uma propriedade. Ela geralmente busca técnica para facilitar a vida dela. Ela busca profissionais competentes. Por quê? Não é porque ela não sabe. É porque ela não é única e exclusivamente um pecuarista, um agricultor, um dono de fazenda. Ela exerce. Ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela tem outra... Então, ela precisa ser organizada. Ela precisa fazer planejamento. Ela precisa cumprir o planejado. Se alguém prometeu alguma coisa e não voltou, por que não voltou? Ela vai. Ela parte do princípio que ela errou em alguma coisa. Então, ela vai lá querer saber. Por que não deu? Foi culpa minha? E ela conserta o processo. Ela conserta porque ela vai ter... o negócio não pode morrer na mão dela. Então, essa gana que tem de falar assim, não, na minha mão isso vai dar certo. Então, ela busca a correção de processo. Então, a mulher na gestão, ela não chega com a fala do meu amigo que fala assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Ela fala assim, gente, qual que é o jeito mais fácil para mim fazer com que isso dê dinheiro? Por conta... Ela não pega, fala assim... Que massa, essa visão é massa. Ela não vai para uma fazenda. Põe isso na cabeça, gente. Cara... É interessante. É um negócio difícil. Você tem que ter amor. Principalmente a história da sua história. Você tem que ter amor da sua história. Você tem que ter aquela vontade que tudo que é da sua família não passe para a próxima família. Que não seja transferido o negócio, porque a terra não vai ser transferida de lugar. Então, ela tem que ter aquela preocupação de manter dentro da família dela aquele negócio. Só que aquele negócio, ela precisa sair da casa dela com o dia certo para ir para voltar. Você pode ligar e falar assim, bem, deixa eu te falar, surgiu aqui um gado que eu preciso olhar, então não vou hoje mais não, eu vou amanhã. A mulher, ela não pode fazer isso. Porque ela deixou alguém tomando conta de alguma coisa para ela. Então, ela planeja, ela executa e ela faz correção de processo. Nossa, doido demais isso aí. Você foi assim, cirúrgica. Janaína, com tudo isso, tudo isso que a gente falou, você acha que isso levou a você criar o núcleo feminino para poder acompanhar e tratar a pecuária de Goiás? Não. Com toda essa coisa? Como é que é isso aí? Não, o grupo feminino tem uma coisa assim, vou citar uma passagem que aconteceu comigo de peão, para finalizar essa história de mulher. Meu tio, eu tinha um problema. Os animais chegavam de Mato Grosso e eles iam para o pasto. E eu não podia mexer nesses animais porque eles tinham que descansar. Que na época era a tecnologia empregada. E essa tecnologia era assim, sumia. Eu não tinha certeza de quantos animais tinham chegado. Se chegou, quanto tinha na GTL, não, porque chegava de madrugada, desembarcava. Quem desembarcava não era quem levava para o pasto. E aquilo foi virando uma salada. E eu virei, juntei todo mundo, falei, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não pode dar errado na minha mão. Então a gente precisa mudar isso aqui. E para mudar aquilo, eu falei assim, eu vou enfiar esses bezerros que estão chegando, tudo dentro do coxo. Você tá louca, você não pode fazer isso. Os bezerros estão desmamando, eles não podem ir para coxo. E pela minha dificuldade de fazer gestão, foi onde surgiu o super precoce. Porque eu chamei todo mundo, falei, eu tenho um problema. E eu chamei os peão. Que tinha que cumprir a quarentena. Eu chamei os peão, eu chamei a equipe técnica, eu chamei todo mundo. Falei, por que a gente está indo com eles, espera 7, volta e faz tudo isso? Por que a gente já não chega e não acha um jeito deles se adaptarem melhor, né? Recebem água primeiro, mas não tem toda essa logística. Isto é dificuldades, correção de processo. Eu tinha um problema, eu queria achar uma solução. Nessa fase, quando começou, isso era um experimento.
Não existia engorda de fêmea, de bezerra desmamada. Não existia muito menos o macho desmamado. Eu fui ver lá. E começou lá por essa razão. E aí, quando isso começou, meu chefe, Tchão, ele chegava, ele não falava com ninguém. Ele passava na linha de coxo. Naquela linha de coxo que era o experimento. Para depois ele voltar, ele ia no curral, ia na fábrica e chegava até onde eu estava. Eu estava começando tudo junto. Era esse nova forma, esse novo animal de engorda. E eu estava começando a pôr controle de fornecimento de ração, que até então era bica corrida. Dava, tipo assim, você fornecia a ração sem saber quanto peso tinha, você dava o quanto ele comia. Se sobrasse, no outro dia você jogava fora. Esse era o confinamento de quando eu comecei. E aí, eu comecei a pôr balança, ver o que estava sendo fabricado, o que era fabricado, se estava sendo colocado no coxo. E aí, a gente começou com uma série de correções de processo. O pessoal virou e falou assim, não, esse negócio tá difícil demais, tá muito chato. No sábado, a chegada do meu chefe, funcionou a semana inteira, redondinha. Quando foi no sábado, essa linha que ele visitava, que todo mundo sabia que era a linha que ele visitava, ficou sem comida. Aí, ele chegou e falou assim, por que a linha, né, das bezerrinhas tá sem comida? Não, porque aqui agora é o seguinte, quem manda é o papel. Se o papel não fala que é pra pôr, a gente não põe. Eu tomei, assim, aquela descascada, tipo assim, o negócio é o seguinte, na minha fazenda, boi come comida. Papel, se você quiser, você come. Falei, perfeitamente. Juntei minhas coisinhas, era final de semana. Falei, vou dar uma pensada. Segunda-feira eu voltei, virei pra equipe e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Super entendo que é difícil, é chato o que eu tô pedindo. O que eu tô pedindo ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez. Então não tem jeito de saber se dá pra fazer ou não. Mas do jeito que vocês fizeram, não é legal. Então nós vamos fazer o seguinte. Vocês trabalham por turno. Vocês vão cumprir o turno de vocês. Vocês só podem sair daqui às 10 da noite. Porque esse é o combinado. Do jeito que eu estava fazendo, era diferente. 5 horas da tarde... Todo mundo já ia embora. Já ia embora, porque o trato diminuiu, o jeito de fazer era diferente. Vocês podem escolher o meu jeito ou o jeito de vocês. Foi o primeiro desafio que eu tive com equipe. Tipo assim, de enfrentar, né, uma gestão feminina. E não foi porque era feminino. Foi porque era um novo jeito de fazer e era trabalhoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque você é homem ou mulher. Empecilho todos nós temos. Tudo que é diferente tem resistência. Então, a mulher, ela precisa parar de achar que o dela é mais difícil. É difícil para todo mundo. Então, quando a gente fala disso, e a gente volta na sua pergunta do núcleo feminino, não fui eu que não inventei o núcleo, foi o núcleo que me escolheu. Eu fui... Um belo dia, Interconf, né? Lembro. Interconf. Tempos dourados, era... Nossa! Né? Que começou a disseminar as grandes tecnologias, né, de confinamento. Eu aprendi muito. Que foi ali que realmente a gente teve aquele boom, né, de divulgação de tecnologia, que a gente tinha muitas pessoas visitando lugares de referência. Então, foi o primeiro, né? Até então não tinha muitos congressos, não tinha Scott, não tinha muita coisa que as pessoas participavam. Então foi um dos primeiros grandes eventos. E aí no primeiro, que não tinha a história do núcleo, uma menina que hoje faz parte do núcleo, ela virou assim, eu posso andar com você? Eu olhei para ela e falei assim, como assim andar comigo? Não, porque você conhece todo mundo. Então aí que... Eu falei assim... Tá. Ela falou assim, aí eu fui
prestar atenção que não tinha muitas mulheres nos lugares, nos congressos, fazendo visita em fazenda. Então, isso não existia, não era comum. Só que eu não me atentei, eu olhei para aquilo, passou. No segundo ano, ela falou assim, a gente pode montar um grupo de estudo? Eu tenho umas amigas que a gente precisa... Aí eu olhei para ela e falei assim, mas peraí, você é veterinária, a outra é zootecnista, eu sou economista. Falei, não estou entendendo a lógica desse grupo de estudo, porque eu não tenho nada que eu possa contribuir com vocês tecnicamente. E ela ficou tão sem graça. E ela encerrou a conversa ali. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí no final, assim, do segundo dia, eu fui nela e falei assim, por que você quer montar um grupo de estudo? Ela falou assim, porque a gente não consegue conversar com ninguém. Ninguém conversa com a gente. Verdade. Ninguém conversa com a gente. Naquela época não tinha mulher falando. Não. Não tinha, eu lembro disso. Se eu perguntar, ninguém me responde. Eu tenho vergonha de fazer uma pergunta, porque todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, tinha que ser uma mulher. É como se, um exemplo, quando você anda no trânsito, hoje não é tão comum, mas já foi, infelizmente. Só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Então, essa máxima, ela existia no meio, porque eram poucas. E aí eu fiquei assim, né? Eu fiquei chateada com aquilo. E a partir daquele dia, aonde eu via algumas meninas, eu chegava e me apresentava. Perguntava se estava precisando de alguma coisa, se queria ver alguma coisa. Sempre alguém me perguntava alguma coisa, eu sempre trazia uma pessoa que eu sabia que tinha conhecimento, só que aquilo passou, aquilo deixou de existir. E eu fui chamada pelo Francisco Villa a participar do núcleo feminino do agronegócio, em São Paulo. Eu falei, Villa, mas onde você tirou? Ele falou assim, já eu te conheço sua história, acho bacana, né? Vamos participar. Eu participei desse núcleo, só que era em São Paulo, uma vez por mês. Tá, deixei aquilo, vivi aquilo, mas eu achei difícil aquele núcleo, porque naquele momento era um núcleo fechado para poucas mulheres, com vários assuntos, né? Tinha agricultura, pecuária, tinha o agronegócio inteiro. Eu falei assim, nossa, eu sou da pecuária, né? Eu sou... eu, além de ser da pecuária, eu sou do gado de corte. Eu sou do comercial, eu não faço parte... Porque tem muita mulher que vai pro elite. Sim, o gado PO tem gado muitas. PO. Então, aí eu vou dar a minha opinião a respeito disso também. Dá um certo glamour também. Não eu vou te explicar pela minha visão, eu não sei se você vai concordar nisso. E aí, eu voltei, eu tive, né, a tristeza de perder meu tio nesse espaço. E depois de alguns anos que ele tinha falecido, me chamaram, falaram assim, Janaína, a gente precisa de ajuda. Eu falei, claro, a gente precisa montar uma reunião de mulheres. E foi essa mesma pessoa que tinha me pedido ajuda lá atrás. Eu fiquei muito envergonhada. Eu falei assim, não, eu te ajudo. Ela falou assim, eu falei, o que vocês querem fazer? Não sei. Eu falei, como vocês não sabem? Vocês me pediram ajuda, aí vocês querem montar um negócio? Não sei. Eu falei, bom, quem que vai? Ela falou, tem fulano. Eu falei, chama Beltrano. Eu fiz uma lista. O que nós vamos falar? Uai, Janaína, a gente só queria reunir. Eu falei, bom. Vamos tomar um chá. Eu falei, tá. Eu falei, gente, eu tenho uma característica que, sim, eu sou do operacional, eu sou do dia a dia, né? Então, assim, o que vocês querem mesmo? Vocês querem entender, vocês querem viver pecuária ou vocês querem encontrar? Não, Janaína, a gente quer ter oportunidade de estar numa rodada de negócio. Falei, pode deixar. Liguei para um grande amigo, palestrante, reconhecido nacionalmente, que eu não vou citar o nome, porque senão ele me mata. E falei assim, eu preciso de uma ajuda sua. Eu quero uma palestra. Não dou palestra, Janaína. Você sabe que tem muitos anos que eu não dou palestra. E se eu for para você, eu não tenho uma justificativa para ir, para falar não para ninguém. E eu não dou palestra. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você é fruto de uma mulher que ficou viúva. Você é fruto de uma mulher que teve que passar por uma série de coisas. Ela teve que enfrentar tudo sozinha. Você era uma criança.
Hoje você é um consultor renomadíssimo, que todo mundo para te escutar. Mas a sua mãe não teve essa oportunidade de ter essa rede de apoio. Graças a um grande amigo, sua mãe pôde ter. E eu quero que você venha, como filho da sua mãe, falar para essas mulheres uma única coisa. E se eu ganhar... Ele falou, o que você quer que eu fale? Eu falei, eu quero que você responda uma pergunta. E se hoje eu perder todo mundo e a fazenda ficar para mim, eu não tiver ninguém para tocá-la para mim, o que eu tenho que fazer primeiro? É isso que eu quero que você fale. E ele fala sobre os assuntos mais modernos e inovadores da pecuária. Ele falou assim, só isso? Eu falei, é. E ele fez uma palestra que foi assim, memorável. Eu falei assim, gente, quem não sabe o que tem, não sabe o que fazer com o que tem. Se você receber uma fazenda, o que você tem nela? Você tem boi, vaca? Quanto você tem de cada um? Quanto que o peão falou que você tem e quanto você de fato tem? Então, a gente foi falar que você tem um problema, receba o seu problema. Conheça o seu problema. Se você souber qual que é o seu problema, você vai achar a solução. Essa foi a primeira palestra do Núcleo Feminino. A primeira. Nesse dia, tinha 30 mulheres. 30. Desses 30, hoje são 253 mulheres. Eu ia perguntar isso para você. São 253 mulheres. E eu tenho Estado de Goiás, eu tenho Tocantins, eu tenho Pará, eu tenho 2 que tocam propriedades do outro lado do mar, tocam propriedades à distância, porque o pai escolheu elas como sucessora, apesar de terem irmãos homens, elas mesmo sendo casadas e morando do outro lado do oceano, elas que tocam, e tocam muito bem, com excelência. Então, e o grupo, ele é um grupo que eu falo que eu sou propaganda boca a boca, né? Tipo assim, eu tenho uma menina que é do grupo, aí ela tem uma amiga que ficou viúva e que separou, que tem um problema, ela tá sozinha. Aí ela falou assim, Janaína, tem a fulana, põe ela no grupo, que ela não conhece ninguém. O básico não conhece ninguém. E eu queria que, assim, deixar muito claro, e eu queria que você, principalmente, como formador de opinião, como estando aí à frente, que vocês entendessem uma coisa. O quanto é difícil para uma mulher estar na posição de gestora de uma terra. É difícil você sair de sua casa, pegar um carro e ir sozinha. É difícil você chegar lá, não sabe, nunca ter visto o negócio, porque ninguém nunca te deu oportunidade. Você recebeu uma série de informações falsas, porque o vizinho, porque o peão, porque todo mundo quer te passar a perna, porque quer comprar a preço barato, porque tem aquela famosa frase antiga, né? Fazenda de viúva. Então, fazenda de viúva liquida, porque a pessoa não sabe o que tem e vende por qualquer preço. Então, as mulheres que hoje tocam uma fazenda, elas não chegaram ali assim, elas chegaram com muita lágrima. Muita lágrima. Foi muito difícil. Poucas e raras as mulheres que tiveram, né, ao longo dessa trajetória, referências, pessoas, rede de apoio. É muito difícil. Se você perguntar para 100 mulheres, 99 vieram com muita lágrima e passaram por muita coisa. E tem mulher que passou por coisa que homem não daria conta de passar. De tirar poceiro, de tirar parceiro que não paga arrendamento, muita coisa. E ela, por amor e por honrar um legado de família, ela enfrentou. Então não é fácil ser mulher no agro. Não é... E mulher no agro tem outro detalhe. Como é que você faz negócio? Você faz 1, 2, 3 ligações, liga para um, você acha um negocinho. Como é que uma mulher faz um negócio? Quanto é difícil para ela fazer um negócio? Ela não sai ligando para você 5 vezes. Você tem uma esposa, se eu te ligar 5 vezes, 1 hora vai causar um constrangimento. Então, olha o tanto que é difícil uma mulher ter uma rede de negócio. É muito difícil.
Ela saber o preço de um bezerro, ela saber o quanto o frigorífico está pagando, o quanto o comprador está pagando, quanto o catireiro está pagando, quanto que é um cerqueiro, quanto que é um produto, um sal. Quanto é difícil, porque é uma reunião de informações num ambiente que é hostil a ela. Então, assim, eu falo muito. E hoje a sucessão familiar, ela não garante que você tenha um filho, que ele vai ser seu sucessor. Então, antes de você ter um preconceito com a mulher que está lá, você deveria olhar para a sua casa e pensar: a próxima mulher a estar lá pode ser minha filha, pode ser minha esposa que ficou viúva. Este olhar todos os homens deveriam ter, porque pode acontecer qualquer coisa, inclusive você faltar. E aí? Se todos nós mudarmos a mentalidade e tratarmos com respeito todos, quanto pode ser mais fácil? Não precisa ser tão sofrido este negócio. Por que a mulher escolhe cria? Sabe me responder? É o natural dela. É a prosperidade, a riqueza. Eu penso assim. Porque ali ela vê nascendo. Ela vê um recomeço. É? Não. Quando a mulher faz cria, é um negócio mais fácil. É o mais difícil de acertar. Sim. É o mais trabalhoso Sim. do negócio. Mas é o mais fácil para ela. Ela programa. Ela sabe qual o período que ela tem que ir para a fazenda, estar lá. Tem dia para ir, para voltar. Você tem 2 pernas de negócio. Compra de insumo, de sêmen e a venda do bezerro. Você não precisa sair caçando o comprador. Você não precisa desesperar para ir atrás de bezerro. Então, ela pega a natureza dela, que é cuidar e cuidar muito bem cuidado de uma vida, e transforma aquilo na oportunidade de ter um negócio na mão dela. Então, não é só pela aptidão que a mulher naturalmente gosta de gerar uma vida. É o mais trabalhoso, é o menos rentável, é o que o ciclo demora mais. É aonde nem sempre a rentabilidade é tão boa, mas é aonde ela está segura dentro do ambiente de negócio. Porque raras são as mulheres que têm a oportunidade de andar na roda de negócio. Se tiver um bom negócio, você liga para o seu amigo. Você não liga para a sua amiga, para a sua vizinha. Só que a sua vizinha pode ser a tutora da sua filha de amanhã. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa olhar com respeito e respeito pela história da mulher. Porque pergunte à próxima mulher que você encontrar qual que é a história dela, ela vai te contar. E você vai ter uma lição de superação de vida. Nossa! Senhoras e senhores, Janaína Flor. Pode soltar as palmas, viu, editor? Pode soltar as palmas aí que merece a vontade. Janaína, a gente tá quase 2 horas falando aqui. Nossa Senhora. Assim, passou da hora. Cara, que massa conhecer sua história mais, entender mais isso aqui. Eu pensei que ia ser outra coisa, outra conversa, outro tipo de conversa. Mas é a questão do núcleo feminino, o que você trouxe, diferente dos igual. Eu posso dizer para você que é diferente dos igual. A concepção que você tem da mulher dentro da pecuária. Eu tenho certeza que esse podcast ele vai ajudar muita gente, muita mulher e muito homem também a poder fazer algo de diferente, né? A ter as coisas, porque foi muito rico. Eu fiquei aqui assim, eu fiquei calado. Geralmente eu não fico, eu fico perguntando, fazendo alguma coisa, eu comento, mas cada detalhe para mim foi muito rico. Tem umas bobagens, a gente precisa voltar na única frase: respeito pelas pessoas. Respeito. Então, assim, quando você recebe uma estagiária, que é uma menina que vai ser uma profissional do futuro, como é que você recebe ela dentro da sua propriedade? Sim. Como é que você apresenta ela para sua equipe? Você exige respeito da sua equipe por aquela criança que está chegando e que vai ser profissional. Você põe ela dentro do seu núcleo familiar, você põe as regras. Porque às vezes mulher tem muito disso, ter ciúme de mulher. Você põe as regras da sua casa?
Toda empresa, todo negócio tem regra. Você pôs a regra? Você falou qual que é o jogo? A dona lá em casa põe. Então, mas E tem não tem que pôr. nada a ver. É por Não isso que eu tem. vejo a segurança. É foda isso. Não Muito tem, massa. você tem que pôr a regra. Qual que é a regra? Aqui a regra é essa. Você tá dentro da regra? Legal, você não tá dentro da regra? Legal também, mas não serve para cá. Então, não é você descartar, é você inserir. Inserir é com respeito, mas também com regra. Isso precisa ser feito com todo mundo. Mulher não é homem, nunca vai ser. Custa você fazer um banheiro na sua fazenda para mulher? Custa. Tipo assim, você subir um quadradinho de tijolo, não precisa... Não, gente, nós não estamos falando... mas um banheiro para mulher começa a ser chato. Não precisa nem ser pintado, não, gente. Azulejado, né? Não, passa ali um cimento e tal. Sabe, precisa ter esse cuidado. Lógico. Porque... E a sua sucessão? Você tem certeza que é seu filho que vai te suceder? Oh. Então, cabe muito mais aos homens pensarem no lugar da mulher do que as mulheres se preocuparem qual é o lugar delas. Porque o lugar delas, elas já deram um jeito de achar. Porque não tem opção, elas só têm a opção de continuar pedalando a bicicleta para não cair. Eu nem não vou pedir para você dar o recado assim como eu falo, porque você deu o recado e a gente vai ser bem redundante. Mas, assim, cara, obrigado. Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui, de conhecer a história, de ver quão fantástico é a questão do núcleo, o propósito do núcleo feminino, né? Então, assim, de estar nisso aí, eu te agradeço por isso aí. Deixa suas considerações finais. Peraí. Aqui, Janaína. Um presentinho. Obrigada. Cirurgicamente. Minha equipe aqui é foda, viu, filho? Deixa eu te falar. É o detalhe feminino dentro do negócio, tá achando o quê? Olha, as minhas considerações finais é assim. Aos homens, pensem, né, o que você tem. Fala olhando ali pra câmera ali. Aos homens, né? Repensem um pouco, né? Como você vê uma mulher. E lembrem que quando ela chega com uma história muito difícil. Então, se ela tá ali, tenha um pouco de respeito e seja um pouco mais companheiro, né? De facilitar um caminho que já foi tão difícil. E as mulheres, vamos pôr regras, vamos falar claramente o que é aceito, o que não é aceito, ao invés de boicotar. A gente fala muito do homem, mas a gente precisa falar da mulher também. Mulher precisa receber mulher. Mulher precisa apoiar a mulher. Mulher não pode tirar vantagem de mulher. Não é ser feminista, não é nada. Porque já foi tão difícil para você, por que você vai fazer a vida da outra tão difícil? Então, vamos colaborar, porque o nosso negócio, ele já corre um risco muito grande. Somos poucos com aptidão para produzir alimento para a população mundial. Então, por que a gente não pode parar de falar que somos desunidos e todos nós trabalharmos para que realmente a gente faça do mundo um lugar melhor? Amém. Amém? Obrigadão, Jana. Moçada, e esse foi mais um Conexão VB. Agora eu quero falar um negocinho pra vocês ali. Você já foi lá, se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva. Aciona o sininho pra você estar por dentro de tudo que está aqui dentro do nosso canal. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, envia para aquele amigo que precisa. Quero agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam, né, nós aqui dentro do nosso podcast. Enfim, moçada, arrocha o Buriti, os patrocinadores vão tá subindo aí, não bambeia não. E o negócio é o seguinte, fala comigo que sou seu amigo e ri pra sorte abrir. Uhul!